Então, é o primeiro passo, né, que foi É, dado para a gente entender como é que a gente pode melhorar a relação com o motorista, é colocar informação, né? Colher é. dados e transformar isso em informações, né? Ele falou uma coisa Isso. bacana, né? Que quando surgiu a implementação do projeto, que ele não tinha informação nenhuma, andava meio que no escuro, Uhum. e daqui a pouco ele começa a ter essas informações. De tal forma que ele mesmo estava com medo, né? Ele tinha um rastreamento básico, mas ele mesmo ficou tanto que receoso pela implantação do projeto. E então ele começa a imaginar que os motoristas também, né? Sim. Os motoristas também começam a ficar receosos com relação à implantação do projeto. E começou ali pelo básico mesmo, saindo de um rastreamento para obtenção de dados de quem é o motorista que está dirigindo, como a identificação do motorista, né? Qual é o consumo daquele carro, como é que a gente vai fazer para fazer o checklist agora todo dia, o checklist digital, para eu poder saber qual é a condição dos carros que estão rodando. Ainda mais para quem está fazendo uma gestão à distância, né? De tantos carros em tantas localidades. Exato. Isso, verdade. Assim, é um pouco complicado porque quando você não tem ferramentas para trabalhar, como você acabou de falar, você trabalha às escuras, porque eu tenho vários exemplos que são de alguns carros de algumas unidades que eu não tinha nenhum conhecimento. Quando eu instalei o sistema da Infleet, que fiz todo o treinamento com os motoristas, que eles começaram a mandar as fotos para mim, eu tive um susto. Eu disse, não, esse carro, quando ele foi para tal unidade, ele foi novo. E hoje, esse carro ele está totalmente deteriorado. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui a vocês sobre Aracaju, né? Como eu disse que foi instalado o sistema lá em Aracaju, lá os carros eram lavados com água salobra. Eu acho que Flávio sabe que o desgaste de água salobra é mesmo que você Desgaste. está jogando, é mesmo que você está pegando o carro e levando ele todo dia para dar banho na praia, É né? Todo verdade. dia. Então, o que acontece? Esses carros, quando eles foram para Aracaju, que a gente ia fazer a implantação de alguns contratos novos, esses carros saíram novos de Natal e foram para Aracaju, né? Eu trabalho muito aqui com Renault Master, eu trabalho com veículos da Jumpi, veículos Jumpi, caminhões pequenos e de grande porte. Então, quando esses carros chegaram em Aracaju, chegaram novos. Quando eu assumi a Ah, gestão de logística da PJ Reversões, quando eu fui fazer a primeira visita, que quando eu cheguei lá, que eu vi os carros, eu disse, não, esses carros não são os carros que foram enviados para Aracaju, não. Eles são esses carros. Quando eu fui ver, realmente eram carros que estavam totalmente deteriorados, com ferrugem, a questão, porta não abria, assoalho estava todo enferrujado. E assim, através da implantação da Infleet, eu comecei a receber informações sobre como os carros estavam, e quando eu passei para a diretoria teve um susto. Então, esse carro não é aquele carro, é aquele carro que você mandou enviar para Aracaju. Aí disse, como é que pode? Olha só, o carro aconteceu isso e isso. O carro é lavado com água salobra, né? Que no caso é água de poço, que uhum, é conectada com, um exemplo, com água potável e uma porcentagem de água salobra, né? isso. E nisso, todo dia eles lavavam os carros. E quando eu cheguei em Aracaju, que eu fui ver a situação dos carros, eram carros com portas que não abriam, carros com para-brisa quebrado, carros com pisca, lanterna, farol, todos quebrados. E quando foi feita a implantação da Infleet, eu disse, ó, a partir de hoje, vamos começar do zero. Então, as informações que eu tenho do checklist a partir de hoje vão servir de base para me poder fazer a questão da manutenção dos carros. E nisso, quando foi instalada a plataforma em Aracaju, todos os motoristas eles tiveram um baque, que é o quê? Ah, não tem gestor aqui, eu faço o que eu quero e vai ficar por isso mesmo, e é isso mesmo. Então, quando eu fui para Aracaju, primeiro eu me apresentei como gestor, eles me conheciam antes como auxiliar, e nisso eu me apresentei como gestor, e eles disse, olha, eu não estou para ficar no pé de ninguém, eu estou aqui para fazer meu serviço e poder auxiliar vocês para vocês terem um trabalho de performance. Aí muitos não aceitaram que não, isso, aquilo, que não existia, por não existir os antigos gestores, vamos dizer, ter o cuidado com o Aracaju, então eles acharam, isso aí é mais outro que vai vir aqui, vai dizer que vai fazer as coisas e não vai fazer. Então a primeira coisa que eu fiz, quando foi instalado, eu fiz
um controle de como estava a situação dos carros. Eu baixei em Excel todas as fotos do checklist, passei para a diretoria e nisso eu fiz um plano de manutenção. Então, o que acontecia? Eu achava mais viável eu trazer o carro para Natal, são em torno, acho que, de 960 km de distância de Natal para Aracaju. Eu achava mais viável. Por quê? Aqui eu tinha o controle dos veículos. Eu poderia ir na oficina, procurar saber como estava. Então, fazer o quê? Saía de Natal com um veículo, chegava em Aracaju, trocava o veículo, via como é que estava a situação e voltava para Natal. E nisso eu consegui levantar toda a frota de Aracaju. Hoje a frota não é mais aquela frota sucateada, são carros do ano de 2020, 2022, então são carros novos. E assim, com a implementação da Infleet, melhorou muito a minha gestão, né? Eu fico muito grato exatamente por isso. Sempre quando eu falo com alguma pessoa do suporte da Infleet, né, eu tenho alguma dúvida em relação à manutenção, em relação a cadastro de checklist ou alguma coisa parecida, eu sempre agradeço a pessoa, porque através da Infleet, hoje eu estou fazendo uma gestão, não vou dizer 100%, mas já em torno de 90% a 98% de assertividade. Por quê? Uma coisa é você trabalhar somente com rastreamento, né? Trabalhar somente com rastreamento, então você só vê uma coisa básica, e outra coisa quando você trabalha com a Infleet, ela abre um leque de módulos para você trabalhar, né? Na questão da manutenção, na questão do abastecimento, na questão do checklist digital, e isso me ajudou muito em relação à gestão aqui na PJ Refeições, que hoje eu sou responsável pelo setor de transporte.